Gente, é com muito prazer que a Fundação Luiz Almeida Marins Filho, dentro do foco de ensinar a aprender, decidiu, pelo seu conselho, realizar um vídeo, um filme documentário sobre Sorocaba e o tropeirismo, esse ciclo importante da história do Brasil, pouco estudado e pouco conhecido. E nós convidamos o jornalista Sérgio Coelho de Oliveira, um dos mais renomados estudiosos do tropeirismo no Brasil, para compor este documentário. Então eu peço a vocês toda a atenção, né? Eu quero desde já agradecer o jornalista Sérgio Coelho de Oliveira pela sua disponibilidade, né? Agradecer também a Fixar Filmes, né? Através do Carlos, para que a gente possa cada vez mais divulgar a história do Brasil, ensinando as crianças a aprender. Fiquem então com esse documentário que vale a pena a gente conhecer com mais profundidade. O tropeirismo é um ciclo da economia do Brasil, da história econômica do Brasil. O pessoal às vezes confunde muito tropeirismo com andar a cavalo só, tropeirismo com botar um chapéu de cowboy, um lenço no pescoço e sair andando a cavalo por aí. Confunde tropeirismo com folclore, com cururu, com viola. Não é, não é. Tem tudo isso. Existe o folclore dentro do tropeirismo, mas o tropeirismo é uma economia. Como hoje o Brasil depende muito dos caminhoneiros e das estradas para circular toda a riqueza, toda a economia, naquele tempo, quando não tinha estrada, quando não tínhamos ponte, como não tínhamos nada, apenas um vasto país nascendo, naquele tempo nós dependíamos do burro, da mula, como meio de transporte mais seguro. Tínhamos outros, tínhamos do cavalo, mas o cavalo é pouco resistente, carrega pouco peso. Nós tínhamos o carro de boi, mas o carro de boi só anda na estrada. Não tinha estrada, não podia ter carro de boi em grandes distâncias. Em pequenas, sim, de grandes não. E onde tinha rio navegável, você tinha ainda o barco. Então a mula era o campeão, ou a campeã. Dela dependia o transporte. Por quê? Porque ela subia morro, ela descia morro, ela nadava no rio, ela aguentava 120, 130 quilos de carga, o que o cavalo não aguenta, e o carro de boi aguenta até mais, porque é mais amplo, mas ele é lento demais, ele tem que ter estrada. Então, o grande elemento da problemática, para a solução da problemática de transporte, era o muar, ou seja, o burro e a mula. Para começar a falar de muar, né, a gente precisa entender de onde ele vem. Os muares, eles são uma subespécie, vamos assim dizer, eles são híbridos. Eles são resultados de um cruzamento de duas espécies, tá? Do equino e do asinino. Os equinos são cavalos e éguas, e os asininos são jumentos e jumentas. Então, quando a gente coloca o cruzamento de um asinino macho com um equino fêmea, né, nós temos o híbrido, que seria o muar. Ou mula ou burro. Se for fêmea é mula, se for macho é burro. O primeiro país a precisar da mula foi a Bolívia. Ela teve encontrou um grande veio de prata, a maior mina de prata que você tem história no mundo, e era nos Andes, e com muita dificuldade de transporte. Então botou os índios da época,
os índios começaram a morrer, houve gritaria, porque estava morrendo muito índio. Então, tiraram a carga do índio e passaram para as lhamas. Daí as lhamas começaram a morrer, não aguentavam, caíam nos precipícios, muito peso e tal. Até que um espanhol falou assim, mas nós temos a solução lá na Espanha, nas nossas montanhas, nos Alpes, nós trabalhamos com a mula, ela dá conta do recado, ela nada nos rios, ela sobe a montanha, ela desce a montanha, ela tem umas particularidades no casco e na própria estrutura dela que facilita esse tipo de trabalho que os outros animais não têm. Enquanto isso, estoura a exploração, o ciclo do ouro em Minas Gerais, que estava também precisando de mula. Você tinha ouro, você tinha pedras preciosas, mas não tinha o que comer. É aí então que começa a história do tropeirismo. O que é o tropeirismo? É o transporte de manadas de burros, de mulas criadas no sul do país, na Argentina também. É o transporte desses animais para São Paulo, para Minas Gerais. Eu digo São Paulo porque ela vai fazer escala em Sorocaba. Então é de Viamão, no Rio Grande do Sul, a Sorocaba. Em Sorocaba, o Brasil inteiro vem a Sorocaba comprar todas essas mulas que vão servir para agricultura, que vão servir para transporte na cidade, para transporte entre as cidades, entre as regiões do litoral para o interior, do interior para o litoral. A tropa, existem dois tipos de tropa. A tropa solta ou chucra e a tropa arreada ou cargueira. O que é solta ou chucra? É a tropa em que a mercadoria é a mula. Então eles vão trazer 1000 mulas numa tropa do Rio Grande do Sul para Sorocaba. Elas vêm sozinhas, elas vêm soltas. Elas vão ser compradas e domadas aqui em Sorocaba ou para onde for. Então essa é a tropa solta ou chucra, que Sorocaba foi o grande centro do Brasil inteiro. Além da tropa chucra, que é aquela em que a mercadoria é o animal, nós tínhamos a tropa cargueira, a tropa cargueira é própria do Brasil inteiro. Não é só de Viamão a Sorocaba, que é a grande história da tropa. Não, tem a tropa cargueira, que é de todo o Brasil. Onde tem uma produção, onde tem uma coisa para ser consumida, está a tropa cargueira. Então você vê uma tropa arreada de 100 animais valeria por um caminhão. Então essa mais ou menos é a visão geral do que foi o movimento tropeiro e do que é o tropeirismo. O tropeirismo ele tem dois personagens básicos, que são o homem, o tropeiro, e a mula, o burro. O homem, ele é tanto o cara que vai chefiando a tropa, o dono da tropa, como os peões encarregados das diversas atividades, de curar o animal, dirigir o animal na frente, o cozinheiro, que vai sempre na frente, ele chega antes para preparar a comida para o pessoal que vem atrás. E tem um personagem assim muito simpático na feira, que é o madrinheiro. Mas geralmente é um menino dos seus 14 anos, 12, 14 anos, que está sendo iniciado na vida tropeira, e ele vai acompanhando sempre o cozinheiro. E o animal dele é uma égua. A égua é o único equino que faz parte da tropa. Então seria o terceiro personagem da tropa. A égua que vem a ser a madrinha da tropa. Então esse é o elemento. E quem é a mãe dos burros e das mulas? É a égua. Então existe uma certa afetividade entre os burros e as éguas. Por isso que em toda a tropa tem uma égua madrinha. Porque os burros e as mulas acompanham a égua.
de madrugada o tropeiro vai recolher no pasto os animais para continuar a viagem, ele põe na frente uma égua que vai com um cencerro, e esse cencerro vai atraindo todos os animais e se forma a tropa para ir embora. Então esse é um papel muito importante que esse personagem chamado égua madrinha exerce na tropa. O burro é um animal muito especial, falando em termos de transporte, porque ele quando foi desenvolvido há milhares de anos, se considerou que ele tivesse força, energia superior aos outros animais, porque os outros já existiam, já estavam aí, e tinha que criar um especial. E nesse cruzamento desse especial, entrou a força do jumento. O jumento é um animal forte, é pequeno tal, mas ele é forte, ele carrega muito peso, e pegou a estrutura de uma égua, de um equino, de um cavalo. O porte, até um pouco de beleza, um pouco da andadura. Então, o burro e a mula são, na verdade, uma seleção das virtudes do jumento e do cavalo. Daí nós temos, então, um animal forte, que transporta 160 quilos no lombo, um animal que sobe montanha e desce montanha com uma facilidade incrível, o que o cavalo não faz, o que o boi não faz. O burro tem um casco bem adequado a esse tipo de trabalho. Ele carrega 120 quilos, que o cavalo não carrega, e ele carrega durante uma distância muito grande, que o cavalo também não suporta. Hoje em dia, por exemplo, o cara tem uma fazenda que precisa andar 10, 15 quilômetros por dia para cuidar do gado. O cavalo não suporta esse tranco, mas a mula sim. Então a mula tem sido muito usado nas grandes extensões, nas fazendas muito, muito amplas, até hoje ainda. Vocês imaginem hoje, quando nós pensamos em ir para São Paulo, que tem ônibus que faz em 1 hora Sorocaba-São Paulo. Imagine naquele tempo que levava uma semana. Um homem sentado num burro, sentado numa mula, ou mesmo num cavalo, para fazer essa distância de 100 quilômetros hoje que nos separam de São Paulo, levava quase uma semana essa viagem. Então, agora você jogue isso para Rio Grande do Sul, Sorocaba. Nós temos aí mais de 1.000 quilômetros. Sujeito a chuva, sujeito a sol. Não existia casa, não existia hotel, não existia nada. Eles dormiam embaixo das árvores. Essa viagem, então, dura em torno de 70 dias, 80 dias, dependendo do tempo. Se é tempo chuvoso, dura muito mais. Se ocorre um incidente na viagem, por exemplo, uma doença, é muito mais. E outro problema que nós temos que considerar, que é importante, é o risco que tem esse pessoal viajando tanto tempo sozinho na estrada. Tem índio, tem bandido, ladrão, tinha ladrão de cavalo já, de bula na época, doenças, certo? Então, era um período difícil. A alimentação, você não tinha como levar a alimentação para 60 dias, 70 dias, ainda que seja uma tropa, uma equipe, uma comitiva de 10, 12 pessoas. É muita coisa. Então, a comida era feijão, farinha, arroz, de vez em quando, arroz não era nem sempre, café, e todo dia a mesma coisa. Nas paradas, tinha algumas paradas maiores, por exemplo, acabava a carne, tinha que parar num sítio, numa fazenda, abater mais um gado, continuar. Então, às vezes, dava uma melhorada. Então, dessa história toda da alimentação durante a viagem dos tropeiros, surgiu o feijão tropeiro.
Na realidade, nos autores mais antigos, eles não chamam de feijão tropeiro. Eu acho até que o feijão tropeiro é uma denominação mais moderna. Eles chamam de feijão de caldeirão. Então, todos os cronistas da época que escreveram sobre tropeirismo na época, eles falam do feijão de caldeirão. Por quê? Porque era um caldeirão que ficava na trempe, trempe era aonde se fazia o fogo, e tudo acontecia no caldeirão. O feijão era cozido no caldeirão e recebia, então, depois um pouco de gordura, que é o toicinho, o torresmo, tal, para dar e em seguida a farinha. Então, esse chamava feijão de caldeirão, que se transformou no feijão tropeiro da culinária paulista, da culinária mineira, mas é já sofisticado, né? Já tem outros elementos que você pode ter no supermercado que não tinha na época, né? Com toda essa grandeza, o tropeirismo é um capítulo da história do Brasil um pouco esquecido, um pouco comentado. E uma das razões, no meu entender, uma das razões é técnica. De acordo com o que estabeleceram os historiadores e os entendidos de história, o tropeirismo não é um ciclo. O que foi importante foi o ciclo da cana-de-açúcar, foi o ciclo do café, foi o ciclo do ouro, foi o ciclo, eu não sei mais o quê. Por quê? Eram economias que tinham repercussão no mercado externo. Agora, o tropeirismo, que foi fundamental na mineração, que foi fundamental na produção do café, que foi fundamental no transporte do algodão, ela não é ciclo. Ela seria uma atividade coadjuvante, né? É auxiliar, não é o principal. Então, talvez por isso o tropeirismo está maltratado na historiografia nacional. Mas hoje você vê que isso está mudando um pouco. O sul do Brasil até Sorocaba, até São Paulo, hoje já se fala bastante do tropeiro, já se estuda bastante, já se escreve sobre o tropeirismo. Há um resgate hoje. Minas Gerais está começando também, já tem vários trabalhos produzidos em Minas Gerais a respeito do tropeirismo. Então, há um resgate. E Sorocaba? Sorocaba tem uma dívida enorme com o tropeirismo. Eu acho que estava na hora de alguém pagar essa dívida. Eu falo isso, eu estudo o tropeirismo há 30 anos. Por várias razões. Primeiro porque meu bisavô era tropeiro, meu avô era tropeiro, meus tios eram tropeiros e meu pai nasceu numa fazenda tropeira no Rio Grande do Sul. Então eu tenho razões assim, familiares para ser um cara estudioso e tal. Sou sorocabano. Sorocaba é a capital do tropeirismo. O Brasil inteiro fala. No sul você é recebido como rei. Ô, Sorocaba, Sorocaba, Sorocaba. Está faltando um pouco mais de vontade política de Sorocaba de usar essa força, de usar esse trabalho que foi atribuído, que é atribuído ao tropeiro. O tropeiro é uma figura, ele é um herói da história. Geralmente, quando eu vou falar nas escolas, eu começo contando que toda a história tem um herói, né? Todos os povos têm seus heróis, e incluo o tropeiro como um dos heróis. E ele é um herói sem rejeição. O Bandeirante é um senhor herói da história do Brasil, mas ele tem alguma rejeição porque ele matou índio, porque ele escravizou índio. Outras classes também que têm seus heróis, às vezes têm a rejeição. O tropeiro não tem rejeição. Não matou ninguém, não roubou de ninguém, atendia a todo mundo. O cara que vivia no mato lá, perdido, ele levava carta, trazia carta, levava remédio, trazia remédio, levava notícia. Então, é uma figura simpática. Então, não se entende por que não
investir mais na sua imagem, na sua história, que não é a história de Sorocaba, é a história do Brasil. A história de todos os povos que formaram a nossa nacionalidade. Com todo o trabalho, com toda a luta que representou o tropeirismo, que representou o trabalho dos tropeiros, eles não são reconhecidos historicamente. Está na hora da escola, está na hora dos professores e das autoridades que têm o poder do mando resgatar essa figura do tropeiro. Ensinar as novas gerações, as crianças da escola, o que é essa figura. É uma figura simpática, não é uma figura assim assustadora. Ela é educadora até, né? Porque eles representaram, eles executaram um trabalho muito grande de desenvolvimento do Brasil, numa época em que o instrumental de desenvolvimento era tacanho, né? Então você ia construir uma cidade com uma mula, você ia construir uma estrada, a Sorocabana para ser construída, quem arrastou a terra e fez o túnel foi uma mula. Daí ela faz tudo isso, põe o trem e daí dá um chute nela, né? Não é legal. Então, eu acho que está na mão da educação, dos agentes da educação, dos agentes públicos, o resgate dessa história, o resgate do valor do tropeirismo para a história nacional. Gente, como viram, a importância do ciclo do tropeirismo na história econômica do Brasil é fundamental. Então eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, que leve para as crianças, que leve para as escolas, né, que faça tudo isso. Eu quero desde já, em nome da Fundação Luiz Almeida Marins Filho, em meu nome, agradecer o Carlos Freitas da Fixar Filmes e principalmente o nosso grande e renomado jornalista Sérgio Coelho de Oliveira, um dos mais aprofundados estudiosos, né, do tropeirismo no Brasil. Sabe, esse ciclo do tropeirismo foi de uma importância muito grande para a nossa história e merece ser mais conhecido. Então, por favor, divulgue esse vídeo, né, para que todos nós brasileiros sintamos mais orgulho da nossa história. Um abraço.